O relato de hoje é de uma mulher que, após ter um mal súbito, ela saiu fora do seu corpo e teve uma incrível experiência de quase morte que mudou por completo o rumo da sua vida e da sua história. A sua experiência é transformadora e as sensações que ela sentiu quando estava fora do seu corpo foram completamente transformadoras. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Anne Jasmin. Olá a todos, estou honrada e agradecida ao convite do canal Vida Após Morte. Me chamo Ana Jasmin, moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu sou técnica em enfermagem. Neste precioso momento, irei compartilhar com cada um de vocês a primeira de algumas experiências que aconteceu no decorrer da vida. Então, desde já, agradeço a todos pelo seu tempo disponibilizado para este momento. Vamos lá? Já na infância, me considerava uma criança um pouco diferente. Dividia a maior parte do tempo entre a escola e um lindo jardim onde tinha várias flores, rosas, tinha muitas árvores e elas tinham flores como ipê, flamboyant ou caresmeira roxa. Era um jardim lindo, lindíssimo. E esse jardim ficava em frente a um hospital e ambos se localizavam em frente à casa onde morávamos. A experiência a qual vou relatar aconteceu por volta dos meus 16 anos de idade. Sabe, naquela ocasião eu residia em Santa Catarina e estava muito frio. Por volta das 6 horas da manhã, levantei-me, estava me preparando para ir ao colégio. Então, sentei-me no sofá para amarrar o cadarço do tênis. Inclinei-me para a frente e, para minha surpresa, vi a minha própria projeção, a minha própria imagem projetada à frente do meu corpo. Então, novamente, tentei amarrar o cadarço dos tênis, mas ocorreu a mesma situação. A minha imagem estava à frente do meu corpo novamente projetada. Como eu não sabia e nem tinha noção do que estava acontecendo, falei para minha mãe que eu não estava me sentindo muito bem, que eu estava tonta. Então minha mãe falou: "Filha, volta para a cama, vá descansar." Então assim eu fiz. Quando estava deitada na cama, sentia como se algo movimentava um pouquinho acima do corpo. Era uma vibração, era uma energia. E essa sensação era um movimento suave. Ele permaneceu durante todo o dia enquanto que eu estava na cama, permanecia essa sensação, esse movimento, essa energia, essa vibração, permaneceu comigo. Pois então, por volta das 17 horas, já estava anoitecendo, apesar do frio intenso, resolvi me levantar. Chegando na cozinha, lá estava minha mãe, meu irmão, minha irmã, estavam em volta ao fogão a lenha se aquecendo. Ao aproximar deles, me senti um pouco mal e nesse instante perdi todos os sentidos. A partir deste momento, já conseguia visualizar do alto
toda a situação do corpo caído ao chão, eles gritavam: ela morreu, ela morreu. Mas a visão era apenas do corpo. O restante do mundo físico praticamente sumiu, desapareceu. A visão de fogão a lenha, de mesa, móveis na cozinha praticamente desapareceu. A visão que eu tinha era como eu estivesse olhando através de um cone. Só via a situação do corpo em si, sabe? Mas eles continuavam a gritar: ela está morta, ela está morta. E do alto eu também falava com eles, mas eles não me escutavam. Eu dizia: me solta, o que vocês estão fazendo? Eu estou bem. Mas eles não me ouviam. Pois então o meu irmão pegou-me nos braços, a minha irmã me pegou na perna e a minha mãe me pegou na outra perna, com a intenção de me levar ao hospital, que ficava em frente à casa onde morávamos. Entre a cozinha e a sala tinha aquelas portas que vai e vem, sabe? Aquelas portas que vai e vem e não batem. Pronto, essa porta tinha na minha casa. Eles então empurraram essa porta, passaram carregando o meu corpo, deixando-o no chão da sala. Então, quando eu fui passar pela porta, eu parei em frente à porta e falei para mim mesma: como eu vou passar? Então, uma força maior me impulsionou para passar, tipo um impulso. Então, atravessei a porta e era como se ela não existisse. Falei para mim mesma: como eu consegui fazer isso? Sabe? Lá na sala, então, eu estava um pouco no alto, com aquela visão do cone novamente, só via a visão do corpo caído no chão e os móveis da sala também não via nada, não via sofá, não via estante, não via televisão. Isso tudo tinha sumido praticamente. Então, ainda em cima lá naquela visão, lembro que fui olhar para os meus braços e minhas mãos e eu girei e elas eram sem forma. A cor era um pouco azul, mas era cinza, um cinza claro, e um azul bem sutil misturado com esse cinza e tudo era sutil. Essa era a cor que eu vi. Mas quando eu olhei ao redor de mim, assim, não tinha nada e era escuro. Então foi então que aquela força, aquela presença me puxou ao corpo físico e na verdade era tipo um holograma, uma imagem de corpo sem vida. Ali então dá para nós ter a noção de que não é o corpo que tem vida, é a vida que movimenta o corpo, é a vida que dá vida ao corpo. O corpo em si não é nada. Então lembro-me bem que olhei para o meu corpo e disse: quem me trouxe aqui? Eu não quero voltar. E tinha como se alguém falasse assim para mim: sim, você vai ter que voltar e terminar. E eu lembro que, tipo, não, eu não quero. Então veio uma força maior, tipo, que me passou uma rasteira e eu fiquei na mesma posição horizontal que estava o corpo físico. Porque então eu estava na posição vertical, né? Então essa força me deixou na posição horizontal. Eu sentia uma presença como se alguém estivesse no controle, mas não conseguia ver ninguém. Então essa força se concentrou na parte do tórax e da barriga, me forçando a descida até o corpo. Lembro que eu queria descer rápido para o encaixe, mas a descida era lenta e suave.
Logo que eu percebi que eu estava dentro daquele holograma de corpo, daquele desenho de corpo ao chão, eu sabia que eu já estava lá e eu não sentia ele. Eu disse: como eu não estou sentindo se eu já estou dentro dele? Então essa força foi para a parte da cabeça, empurrando-a, empurrando-a na parte da testa. A força maior se concentrou aqui e empurrando, empurrando exatamente na mesma posição que estava aquele holograma, aquele corpo físico ao chão, que estava a cabeça bem para trás. Então eu lembro que foi muito para trás a cabeça até o encaixe. E quando encaixou, eu levantei puxando meu corpo e fiquei tipo com uma posição meio com uma tela olhando para baixo. E então eu entrei no mundo físico. Quando eu cheguei no mundo físico, que eu entrei, eu fiquei tipo com as pernas afastadas e os braços, tipo quando você pula de algum lugar e você chega, e você chega sempre meio com os braços abertos e as pernas, sabe? Mais ou menos assim, quando você pula de um lugar para o outro, você fica meio afastado. Então eu fiquei afastada e um pouco meio assim dura até. Cheguei e eu falei para mim mesmo: "O que é isso?" Então logo comecei a ver os meus irmãos, a minha mãe, e eu falei: "Por que vocês falavam que eu tinha morrido? Eu estou bem." E eles falaram: "Como você sabe que a gente falou isso? Você estava morta." Então eu expliquei que eu estava vendo tudo do alto e que eu também falava com eles, mas eles não conseguiam me ouvir. E eles ficaram olhando para mim espantados e meio que não vou dar bola para isso do que ela está falando. E eu também não dei bola porque eu também não entendia nada, mas eu sabia o que tinha ocorrido, né? Que tudo era puro e autêntico, com muita consciência eu tinha de tudo aquilo que ocorreu, sabe? Essa é uma das experiências que jamais vou esquecer. Lembro-me como se fosse hoje. Ela também só confirma o que muitas pessoas relatam em suas experiências, que não existe morte, mas apenas o descarte dessa roupagem chamada corpo físico. Mostrou-me também que nunca nascemos, nunca vamos morrer e que acredita ou não, é por aí mesmo. Entendi também que aquela força maior, podemos chamar de presença, ela existe, ela reside dentro de cada um de nós. E nós somos formados com aquilo que é onipresença, onipotência e onisciência. E por fim, entendo também que cedo ou tarde, acreditando ou não, todos nós vamos passar por essa experiência mística, ou uma experiência EQM, onde você comprova a verdade, você fica cara a cara com a verdade, sabe? Porque a verdade, ela não vai ser verdade quando você lê um livro, ela não vai ser verdade quando você escuta alguém. Você pode até escutar alguém, você pode até ler o livro, mas ela só vai ser verdade pura e autêntica quando você mesmo passar pela experiência mística ou EQM, porque aí você descobre quem realmente você é e qual a sua verdadeira identidade, de quem nós somos. E isso ninguém vai tirar de você, ninguém. Hoje entendo que a experiência mística que tive foi que aconteceu a realização do ser, ou consciência percebendo a si mesma. Depois disso, acredito também que não temos mais nada o que fazer aqui nesse corpo físico, nesse mundo físico, aliás, desculpa, nesse mundo físico, nesse mundo material, nesse mundo dos sentidos. Por quê? Porque aconteceu a transcendência da alma. E depois disso, aqui no mundo físico, acredito que se encerrou. Aí vai para os outros lugarzinhos, né? Estados de consciência.
Tudo isso que falei pode ser estranho, mas lindo, lindíssimo também. Honrada e agradecida por estar com vocês. Tchau.